Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais radicais que já foram registradas. É sobre um experimento pessoal para descobrir o que, no fim das contas, realmente importa na vida. Uma busca que levou o prazer, a riqueza e até a sabedoria, sabe, aos seus limites mais absolutos. E olha, tudo começa com essa pergunta aqui que é fundamental. É a questão que move a história toda. O que, afinal de contas, vale a pena? O que vale nosso tempo, nosso esforço, nessa vida que é tão curta? Com essa pergunta martelando na cabeça, o nosso protagonista dá início à sua jornada. Bom, a primeira ideia, a primeira hipótese, era grandiosa. E se o sentido da vida for ter simplesmente tudo? Prazer sem limites, uma riqueza que não dá nem para imaginar, conquistas monumentais. A ideia era bem clara. Não deixar nenhum, absolutamente nenhum desejo sem ser realizado. E a escala disso tudo era algo impressionante. E olha, ele não estava para brincadeira. A gente não está falando de um jardinzinho nos fundos de casa, não. Eram projetos numa escala épica. Casas, plantações de vinhas, jardins e pomares gigantescos, sistemas complexos de reservatórios de água. Ele, literalmente, redesenhou a paisagem ao seu redor para que ela servisse aos seus propósitos. E a riqueza material acompanhava essa grandeza toda. Ele juntou pilhas de prata e ouro, tesouros que pertenciam a outros reis, e tinha à sua disposição um verdadeiro exército de pessoas para servir e para entreter. Basicamente, qualquer luxo que o dinheiro e o poder pudessem comprar, ele tinha. Ele estava, sem exagero, no topo do mundo. E esse é o ponto-chave de toda essa fase, sabe? Era um experimento sem freios, sem limites. Se os olhos dele desejavam alguma coisa, ele conseguia. Se o coração pedia por algum tipo de prazer, ele o satisfazia. Foi uma vida de um sim absoluto, para cada impulso, para cada desejo que aparecia. Só que, depois de conquistar absolutamente tudo, chega a hora da avaliação. E é exatamente aqui que a história dá uma virada. E que virada! Aquela busca frenética para e dar lugar a uma reflexão muito, muito profunda. Pensa só nessa pausa. Depois de tanto esforço, de tanta construção, de acumular tanta coisa, ele para e olha para trás para todo aquele império que ele construiu com as próprias mãos. O que será que ele encontrou ali? E aqui vem o veredito, e é chocante. Vazio. A conclusão foi que toda aquela grandiosidade, todo aquele trabalho, era o mesmo que correr atrás do vento. Sabe, uma coisa que te cansa, te esgota, mas que no final não te leva a lugar nenhum. Uma metáfora, nossa, poderosíssima para descrever algo totalmente inútil. Ok. Então, se a riqueza e o prazer não deram certo, para onde ir agora? Talvez a resposta esteja no intelecto. E aí começa a segunda fase do experimento, que agora se volta para a sabedoria. Será que o conhecimento é a chave para uma vida que faz sentido? E de primeira, a conclusão parece óbvia, né? Lógico que ser sábio é melhor. É como comparar a luz com a escuridão. O sábio enxerga, ele anda na luz, entende as coisas. Já o tolo, bom, ele vive nas trevas, tropeçando por aí. Parece uma resposta fácil, né? Uma resposta que fecha a conta. Mas, assim como aconteceu lá na busca pelo prazer, uma outra verdade, uma verdade bem desconfortável, começa a aparecer. E ela vem para complicar essa conclusão que parecia tão simples. Só que aí veio a percepção de que os dois, no final das contas, têm o mesmíssimo destino. Peraí, o que acontece com o tolo vai acontecer comigo também. Então de que adiantou tanta sabedoria? Qual a vantagem? Isso simplesmente não faz o menor sentido. Aí a ficha cai e a conclusão é devastadora. A morte não só iguala todo mundo, mas o tempo apaga a memória da existência deles. O legado, a lembrança, tudo isso some, se desfaz. O sábio morre e o tolo morre, e no fim, os dois são esquecidos. E aqui é o fundo do poço. Sério. Depois de testar o prazer, testar a sabedoria e ver que os dois acabavam em vazio, a própria vida se torna um peso, um fardo. O trabalho do dia a dia parece insuportável, pesado demais. E a conclusão, mais uma vez, é a mesma de antes. Tudo isso é correr atrás do vento. Mas é bem aí, sabe, no meio desse desespero todo, que uma nova luz aparece. Uma perspectiva completamente inesperada. E ela não vem de mais uma busca gigante, não. Ela vem de uma observação bem simples. E essa é a grande e surpreendente conclusão de todo esse experimento. Depois de procurar o sentido da vida nos extremos, na riqueza absurda, na sabedoria profunda,
A resposta, na verdade, estava nas coisas mais simples e imediatas do dia a dia. Aproveitar uma boa comida, uma bebida e, olha que importante, encontrar prazer no próprio trabalho. E o arremate final é que essa capacidade, essa habilidade de achar alegria nas coisas simples, isso não é uma coisa que se conquista com esforço, que se alcança. É apresentado como um presente mesmo, um dom de Deus. A felicidade, então, não é o prêmio que se ganha no fim da corrida, mas sim uma graça que se recebe durante o caminho. Então, a jornada toda não termina com uma resposta cravada na pedra, mas sim com uma última pergunta, e talvez a mais difícil de todas. Se essa capacidade de aproveitar a vida é um presente, um dom, por que parece que algumas pessoas recebem e outras não? É uma pergunta que fica no ar, sabe? E que deixa a gente pensando sobre o que é, afinal, a felicidade e qual é o nosso lugar nisso tudo.